Eu me juntei à marca antes da marca existir. A Volkswagen comprou a operação da Chrysler no Brasil e eu tenho até hoje um cartão de visita da Chrysler, que era o início. A Chrysler tinha uma fábrica lá em frente à fábrica da Anchieta. Então eu estou junto desse grupo desde essa época. Logo depois ela mudou para a Volkswagen Caminhões, no primeiro momento. Na sequência, por razões societárias, a Volkswagen Caminhões foi agregada à Volkswagen Brasil. Alguns 2 ou 3 anos depois, houve a criação da Auto Latina, e com a criação da Auto Latina eu fui por uma área na fábrica da Ford Ipiranga, que passou a ser da Auto Latina, na Ipiranga. Depois a Auto Latina durou mais ou menos 8, 9 anos. Nesse período eu passei de uma área de engenharia de produtos, era um desenvolvimento, PD mesmo, e eu passei para a área de planejamento de produtos. E quando a Auto Latina terminou, quando foi construída a fábrica de Resende, eu não podia ir para Resende por razões familiares, e aí eu fiquei, acho que um período bem curto, como planejamento de produtos, e aí eu fui promovido a gerente de marketing. E foi talvez o maior período, certamente o maior período na Volkswagen Caminhões e Ônibus, como gerente de marketing. Inicialmente na área do mercado doméstico, e aí foi uma época muito intensa, com muitas atividades, mas depois de mais algum tempo, eu fui só para a área da exportação, fiquei exclusivo na área de marketing de exportação, marketing e administração. A Volkswagen Argentina, que já existia lá, ela criou a divisão, então foi um trabalho de cooperação e uma adequação, digamos assim, cultural do que a gente usava no mercado doméstico brasileiro para o mercado argentino. Foi bastante limitado, não teve grandes mudanças. A Argentina tinha e continua tendo grandes profissionais, e nós tivemos uma sorte de pegar um bom profissional. O sucesso da operação de caminhões e ônibus depende basicamente, na minha concepção, de um tripé. O produto precisa ser muito bom, e o nosso produto sempre foi muito bom, muito bem desenvolvido, muito bem adequado à necessidade. A parte de pós-venda, todo caminhão, todo ônibus, como toda máquina, tem desgastes e precisa ser bem cuidado para permanecer operante. Então esse seria o segundo tripé. E o terceiro, o suporte de toda a estrutura de rede. Nenhum desses 3 pilares poderia existir independentemente. E na Argentina foi assim. No México, você me perguntou do México, foi bastante similar, porém com uma dificuldade extra, que era mais ou menos de se prever. O México ele tinha e continua tendo uma influência muito grande do mercado norte-americano, com os caminhões americanos, as posturas, as aplicações americanas. E nós, da Volkswagen, éramos, no primeiro momento, um pouco estranho. Para dar um exemplo muito específico, os caminhões americanos, eles têm um focinho, eles têm um capô, e os nossos não, nenhum dos nossos tem. Então isso foi uma diferença cultural maior do que a gente imaginava no começo, mas foi superada. Como eu disse, o produto é muito bom, e isso ficou evidente lá no México. O pós-venda, nós conseguimos criar uma rede de revenda e de assistência técnica bastante profissional,
e nisso os mexicanos fizeram um trabalho excepcional. Eu diria que foi nos dois países foram iniciativas bastante bem sucedidas. Nesse período, nós lançamos em outros mercados também. Nós lançamos na África do Sul. E a África do Sul tinha uma peculiaridade. A direção é diferente, a direção é à direita. E foram caminhões, veículos adequados, modificados para isso. Felizmente, o projeto original permitia isso. Mas foi também bastante similar, a mesma abordagem da rede ser profissional. Trouxemos os sul-africanos para aqui, para conhecer o produto, para conhecer a nossa rede, e foi uma atividade de equipe. O Carga Pesada, ele teve, aí eu acho que é importante a gente destacar, eu não saberia dizer, mas eu acho que foi na década de 70 que esse programa da Rede Globo já tinha começado, seria a primeira fase. Era outra marca, era outra abordagem, digamos assim, mas os atores eram os mesmos, era o Antônio Fagundes e o Estênio Garcia. No nosso caso, foi uma iniciativa da Globo, com a ajuda da nossa agência de propaganda, que colocou a ideia na mesa e a Globo topou. Então essa foi uma iniciativa que foi, digamos, uma releitura do programa original, e muito claramente a gente tinha que deixar muito visível que eram caminhões, novos caminhões da Volkswagen, novos personagens. E dessa época eu tenho lembrança de dois pontos importantes. Além do Estênio e do Fagundes, como os protagonistas principais, tivemos a Patrícia Pilar, na época, e o Wagner Moura, e eu tive o prazer de ensinar eles a dirigir caminhão na pista de avaliação de Resende, porque eles tinham uma participação não tão grande quanto os protagonistas, mas eles precisavam mostrar que sabiam dirigir caminhão, né? Então nós passamos lá um dia quase que inteiro com eles, para eles terem pelo menos uma certa familiaridade do que significa dirigir um veículo comercial. O segundo aspecto bastante curioso é que ficou bastante claro desde o início que a gente precisava de um caminhão cenográfico. E era uma peça bastante complexa que foi construída lá no Mold Center, que tinha basicamente uma cabine de caminhão onde os atores ficavam e é montada em cima dessa plataforma. E essa plataforma era conduzida por um outro motorista que ficava invisível, oculto. Esse equipamento ele permitia que a câmera que estava filmando aquele momento, ela fizesse toda a trajetória sem nenhuma interrupção, sem nenhum corte, do lado esquerdo da cabine, ou seja, o motorista dirigindo, até onde normalmente ficava o passageiro, né? Então foi realmente um dispositivo extremamente bem elaborado, com a ajuda do Mold Center, e eu diria que foi um sucesso a série. Foi muito bem sucedida em mostrar a imagem dos atores, que evidentemente que era o principal atrativo, digamos, da série, as histórias dos dois, mas o caminhão estava sempre lá como um protagonista auxiliar. Toda essa construção, obviamente que a parte de imagem, o principal protagonista é a área de marketing, é onde o acesso que nós tínhamos de chegar com tudo o que representava a Volkswagen Caminhões para o nosso cliente final, que é o caminhoneiro individual ou frotista. Foi uma época que não existia mídia digital, a nossa mídia era toda analógica. E nós nos valemos muito do que a gente chamava na época de marketing de relacionamento. Nós fazíamos muitos eventos, não só aqui na região de São Paulo, mas pelo Brasil todo. Nós fazíamos eventos no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, no Nordeste, Amazonas, Santarém e tal. Mas foi muito prazeroso esse período todo e fizemos grandes amizades, bons relacionamentos.